Esse podcast é para profissionais que querem saber como a qualidade pode contribuir com o ESG nas empresas. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Ariana Martins. CG foi foda, né? CG. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Eu ia falar outra coisa, tudo bem. Eu ia falar que o delay da Ariana me pega, porque eu tenho que ficar assim, ó. Para na posição. Bom dia, Monize, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Bom dia, Ariana, como é que você tá? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Muito bem. Um pouquinho de frio no sul? Frio. E o nosso ouvinte, que às vezes ele tá ouvindo isso daqui agora na praia, lá perto de Maceió, sim, lá perto da Ariana, né? Ele fala que frio aonde, gente? Mas fez frio aqui. Pra você que tá ouvindo a gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Boa madrugada. A gente nunca sabe que hora que você tá ouvindo, mas é um prazer ter você aqui com o QualiCast. E hoje a gente tem uma convidada especial, né? Que a principal qualidade dela, Monize, é que ela é colunista do blog da qualidade, né, Ariana? É isso aí. Ariana, seja muito bem-vinda. Monize, apresenta a Ariana pra gente aí, vai. A Ariana é consultora em gestão empresarial com mais de 21 anos no mercado. Bacharel em administração de empresas. Eu também sou, viu, Ariana? Apresentando ela, mas estamos aqui, deu match. MBA em gestão da qualidade. Formação em coaching pessoal e profissional. Formação em analista de perfil comportamental, famoso modelo DISC. Auditora líder nas normas 9001, 14001 e 45001. Colunista oficial do blog da qualidade. Mais de 15 anos empreendendo como consultora. Mais de 400 horas... 400 foi foda. Mais de 400... Tá difícil. Hoje tá difícil. É um número difícil, vai lá. Mais de 400 horas em auditorias internas e treinamentos realizados, mais de 100 profissionais formados como auditores internos e NPS dos clientes atendidos em 2021 foi igual a 100, zona de excelência, hein? Olha aí, parabéns, viu? O teu maior título, eu brinquei do blog da qualidade, é esse NPS de 100, parabéns, viu? Esse é de Ariana? Parabéns, viu? É difícil. Mas o colunista do blog da qualidade é motivo de orgulho para mim, por isso que ele está aí no meu currículo resumido. É algo que eu faço com muito prazer. Que bom, viu? Principalmente porque foi uma grande referência para mim quando eu comecei na área de qualidade. Na verdade, não sempre eu atuei nessa área, né? Eu hoje sou formada em administração, mas eu era da área de tecnologia da informação. E aí, quando eu fiz a transição ali para a parte da qualidade, o blog da qualidade foi uma grande referência para mim em termos de conteúdo gratuito e de valor. Então, ser colunista dele, para mim, hoje é uma grande honra. Que legal, hein? Legal, muito bom. Muito obrigado, viu, Ariana? Você sabe que a gente já contou essa história aqui, né? Então, o nosso ouvinte, eu não vou repetir ela inteira, mas quando a gente começou a trabalhar com qualidade, uma das dificuldades que nós tínhamos é encontrar conteúdo. E daí foi daí que a gente resolveu criar o conteúdo. Olha que ideia de jirico. Né? A gente não sabia. Mas a gente contratou pessoas para escrever, a gente criou o blog, porque não tinha conteúdo. Todo conteúdo que tinha era réplica, sabe? Fonte, infoexame. Sabe? Tipo assim, era tudo uma cópia e cola. E a gente queria fazer conteúdo inédito. Por isso que você é uma das colunistas, porque a gente quer conteúdo inédito, né? A gente quer pessoas que estejam produzindo para o blog, pensando, né, para fora, porque gente copiando e colando não dá. Isso é muito legal, Jason, porque isso foi uma visão que você teve lá em 2012, né? Porque hoje a galera fala de conteúdo a rolê aí, né? Não, agora... o conteúdo tem que ser único e tudo mais. Mas isso foi uma visão lá em 2012, que daí eu entrei em 2013 e abracei isso daí com você. E a gente recebe realmente vários depoimentos como o da Ariana aqui, de tipo, me ajudou demais quando eu tava começando ali na qualidade. Com certeza. Isso é muito legal. Muito legal. E hoje a gente vai falar de um negócio, de um tema meio louco aí. A gente já tá falando desse tema, já teve um podcast, a gente deve ter mais um na sequência, falando de ESG, né? Só que a gente não pode esquecer que
As nossas raízes estão na qualidade, né, Ariana? Por isso que você está aqui para falar com a gente, que a gente é qualiteiro, né? A gente gosta de qualidade. E até a discussão é como que a qualidade pode contribuir com a adequação da empresa ou a adoção da empresa ao ESG, né? E eu acho que antes de... Eu vou pedir para você, daqui a pouco, fazer uma pergunta capciosa para você responder na abertura, mas é legal sempre a gente lembrar o que é a sigla ESG, né? Que é Environment, Social and Governance. Está falando do ambiente, enquanto meio ambiente, ambiente social e a governança do negócio, né? É bom o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo, fala, pô, o que isso tem a ver com qualidade? É disso que nós vamos falar aqui. Isso tem tudo a ver com qualidade, com gestão, né? Então é legal a gente poder falar disso. Mas faça a pergunta aí, Monize, capciosa para a nossa abertura, porque você sabe que a gente é criticado por não entrar no tema e hoje isso não vai acontecer. Estamos cuidando disso. Nós vamos entrar no tema rápido. Faça a pergunta, Monize. Bom, vamos começar do começo, né? Como surgiu essa história do ESG? Bom, na verdade não é uma história nova, né, que surgiu agora, não é uma modinha passageira, algo que inventaram há pouco tempo. Isso já tem um bom tempo aí que vem se falando, mas ganhou força realmente nos últimos anos. Se a gente for colocar aqui quando começou mesmo, a gente tem que voltar lá para meados de 2000, né, com o Pacto Global da ONU. Quando foram estabelecidos ali naquele momento que as empresas que aceitaram esse pacto global deveriam estar comprometidas com a implantação dos 10 princípios universais de direitos humanos. Então, esses 10 princípios eles estavam relacionados ali ao meio ambiente, à parte de governança e à parte social. Então, isso lá em meados de 2000 já existiu esse comprometimento. Em 2005 foi realizado um outro evento da ONU e aí o resultado desse evento gerou um relatório que foi chamado de, traduzindo para o português, né, quem se importa ganha, who wins care. E aí o que é que isso significa? Quem se importa ganha, né? Por que surgiu esse evento ali em 2005? Porque a ONU tentou vincular aqueles objetivos do Pacto Global que foram estabelecidos lá em meados de 2000 a questões financeiras. Então, a partir desse momento, as empresas seriam avaliadas, teriam seu desempenho avaliado não apenas pela questão do meio ambiente, a parte social e a parte de governança. Esses critérios estariam vinculados também à parte financeira. Então, a partir daquele momento, houve uma questão de envolver a parte financeira para avaliar o desempenho da empresa. E aí, quem se importa ganha, porque quem começasse a se importar com essas questões de meio ambiente, com a parte social e com a parte de governança, teria também esses resultados vinculados ao seu desempenho financeiro e isso seria utilizado pelos investidores. Então, toda vez que o investidor fosse analisar ali como é que estava a empresa para tomar uma decisão com relação ao financeiro, ele iria olhar não só para essa parte de indicadores, né, vinculados ao ESG, mas também os resultados financeiros. E aí a gente conseguiu mexer no bolso, digamos assim. As empresas começaram a entender que aquela história de lucro acima de tudo, que os indicadores financeiros eles não eram somente os mais importantes dentro do negócio, que eles teriam que se preocupar sim com números, mas também passar a olhar esses outros indicadores, a desenvolver ações que levassem as empresas a demonstrarem um compromisso com o ESG. Então, a partir dali, as empresas começaram a se mobilizar. E aí, outra consequência disso foi a questão da Agenda 2030, né, que foi elaborada lá em 2015, que estabelece compromissos que as empresas devem assumir na implantação de ações de 2015 a 2030. E essas ações, elas envolvem os critérios de ESG. Então, a partir daí, as empresas começaram a se importar mais, porque começou, assim, a sair de uma questão mais teórica, né, de, eu assumo um compromisso com isso, eu estou comprometido em não poluir o meio ambiente, eu estou comprometido em fazer o descarte adequado. Deixou de ser um relatório, né, Adriana? Exato. Passou Ariana, deixou de ser só um relatório de RI, né? Exato. E passou a ser algo que iria impactar ali no seu desempenho financeiro, que iria definir decisões ali de investidores. Então, as empresas passaram a se importar mais com isso. Então, começou realmente em meados de 2000 e a gente teve assim, uma série de eventos, né, como esse outro evento em 2005, que
vinculou ali aos critérios financeiros, tem a questão da Agenda 2030 e do ponto de vista da qualidade, eu também vejo assim, a questão da ISO 9001, né, em 2015, quando ela foi revisada. A gente teve ali uma grande novidade, que é aquela questão do contexto da organização. Então, quando a gente para analisar o contexto da organização, questões internas e questões externas, a gente termina identificando ali situações que vão vincular aos critérios de ESG. O que está acontecendo no mundo que eu preciso estar adequando aqui ao meu negócio? Então, a ISO já deu uma sinalização com relação a isso. E a questão das partes interessadas também, que tem tudo a ver com o S do social, né? Então, quais são as partes interessadas, quais são as necessidades e expectativas, como é que eu posso atender, como é que eu posso monitorar o atendimento disso. Então, tudo isso já foi também uma sinalização, né, um reforço aí da importância que esse tema teria e que está tendo atualmente. Tanto que ele é um dos termos mais pesquisados no ano passado, quando a gente verifica lá quais foram os termos mais pesquisados no Google, e ESG está no ranking ali dos mais pesquisados. Sim, e é legal quando você fala disso, você está trazendo um histórico recente, né? Eu lembro de quando eu fiz o meu mestrado, uma coisa que estava muito em voga era Triple Bottom Line, que não bate muito longe do que é o ESG, né? Que falava o tripé que era social, era social, financeiro, a diferença, acho que está principal aí, e ambiental, né? Então, onde era o financeiro, a gente colocou a governança e é bem legal porque o Triple Bottom Line não pegou, né? Mas quando você começa a mexer no bolso, que os investidores começaram a olhar para ESG, enquanto cuidando de contexto da organização e partes interessadas, que é bem o que você trouxe, que a ISO já traz, né? E quando as pessoas começaram a olhar desse jeito, engraçado, né? Parece que começou a dar certo. Tem uma política de consequência muito clara, né? Exato, é isso aí. Claro. É isso aí. Pô, muito legal. Então, o ESG, ele começou, né, com esse movimento, acho que... E eu gosto até, viu, Ariana, você falou onde começou o ESG, né? Eu acredito que essa pergunta da Monize, a gente pode entender o termo ESG como essa história que você trouxe, mas essa preocupação com a relação da empresa com a sociedade é antiga, né? Todo pensador da qualidade pensava disso. Se você pegar o que Deming falava Sim. que a empresa ela tem que contribuir com a sociedade. Sim. O Crosby falava muito disso, da criação de valor para todos envolvidos no negócio. Sim. Então, assim, não é por mais que a gente chame agora de ESG aqui, que a gente tem uma questão ambiental envolvida, que a gente tem a questão social até mais pungente, mas não é novo. Acho que eu gosto de bater nisso, que não é uma coisa, não é uma novidade. Assim. Ou eu tive uma ideia, vou cuidar do planeta. Não, eu acho que o Deming, né, falava disso, né, que uma empresa existe para melhorar a sociedade. O Deming falava disso. No Saia da Crise ele tem uma frase que ele fala isso: uma empresa ela não deve existir se ela não conseguir contribuir com a humanidade, né? De alguma maneira, tem que empurrar a humanidade para frente, né? Sim. Isso ficou muito forte, assim, também ultimamente, por conta da tecnologia, né? Tá todo mundo conectado. Então, uma empresa que tem uma postura adequada, rapidamente ela é bem vista por todos, né? Aquela prática, aquela boa prática acaba sendo compartilhada e todo mundo, às vezes, até começa a consumir mais aquele produto ou aquele serviço da empresa. Da mesma forma, o contrário. Uma empresa que tem uma postura que está totalmente contra esses princípios, ela é muito prejudicada. Então, uma postagem, né, uma divulgação ali na internet prejudica muito a imagem da empresa. Tem até alguns números, né, de pesquisas que apontam que 83% dos consumidores acham que as empresas só devem ter lucro se também produzirem impacto positivo. Então, veja como os consumidores eles estão mais conectados, né, mais antenados nessa questão de... Não é só o preço que ele vai avaliar na hora de comprar um produto ou de contratar um serviço. É tudo que a empresa faz para poder chegar realmente ali ao final do produto, né, entregar o produto ao cliente, ao serviço ao cliente. O que é que acontece? Como é que ela está executando ali os seus processos? Se aquele processo ali estiver incoerente com esses princípios, provavelmente vai afetar ali a decisão de compra do consumidor. Quando a empresa piora a vida do planeta, ela piora a vida de todo mundo, né? Sim. Então, o consumidor, na verdade, cara, é impressionante. Todo mundo deve... Eu também acho isso. E, eu não tem nada de socialismo aqui, não. Eu acho que o cara só pode ter lucro se ele ajudar. Que se for para atrapalhar, não precisa. Entendeu? O cara tem que ter lucro. A gente aqui acredita que a gente contribui.
Quando a gente fizer alguma besteira, alguém tem que avisar a gente, mas a gente acredita que a gente está empurrando a sociedade para frente, sabe? Apoiando. Então, é legal a gente pensar nisso desse jeito. Muito legal. Ó, e esse ajudar, às vezes, não é uma coisa mirabolante, né? Por exemplo, é você estar contratando pessoas ali da sua comunidade, tá incentivando, tendo uma postura correta, não discriminatória, incentivando ali a diversidade, a inclusão dessas pessoas, né, na sua força de trabalho. Então, são ações que estão ao alcance das empresas. Eu achei legal quando transformaram, assim, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, que é algo muito teórico, por exemplo, promover a erradicação da pobreza. É algo legal, mas assim, como é que a gente faz isso no dia a dia? E aí, como é que a empresa, dentro do seu contexto, pode transformar esse objetivo tão macro, né, promover a erradicação da pobreza, dentro de uma ação concreta, dentro da sua realidade? É como quando a gente está fazendo um planejamento estratégico, né? Então, você pega ali os objetivos estratégicos, que são aquelas coisas maiores, né? Os objetivos macro da organização, e transforma em pequenos objetivos para as áreas poderem atender. Né? Então, se a empresa tem um objetivo ali de, tipo, aumentar a receita em X%, aquele aumento da receita ele vai ter que refletir em objetivos menores no setor comercial, no setor de pessoas, no setor de suprimentos, enfim. Né? Então, quando pega um ODS, tipo, promover a erradicação da pobreza e transforma em algo que está ali como uma ação realmente na Agenda 2030, que as empresas precisam implantar, transforma em critérios que elas podem adequarem a sua realidade, transformar algo maior incompatível com a sua realidade, independente do porte, do segmento, né, do tamanho da empresa, de faturamento, todo mundo pode contribuir. Muito legal. E quando é bem isso que você falou, né? A gente tem que conseguir pegar esses objetivos macro, né? E transformar em ações, seja para um planejamento estratégico, seja para qualquer coisa na sua vida, né? Por exemplo, se o jeito quer emagrecer, seu objetivo macro, então ele tem que parar de comer, entendeu? É uma ação imediata, entendeu? Ele não coma, entendeu? Ele tem que correr, entendeu? Tem as coisas que são bem práticas, levanta e te anda, é bíblico, né? Então assim, é simples, teoricamente, você tem que fazer uma ação. Não adianta você ficar no objetivo, Senhor Jesus, me ajuda a emagrecer. Pô, Jesus vai falar, cara, faz alguma coisa. Ele vai olhar. Saúde, amigo. Eu te dei 2 pernas pra você resolver esse assunto, né? Mas isso está contribuindo com a diminuição da obesidade do mundo. Usa menos recursos, usa menos saúde. O carro fica mais leve, gasta menos combustível. Tem tudo que carro mais leve, cara. Ai, que ponto chegamos. Saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Bom, mas muito legal. Saúde e bem-estar é um dos ODS, tá? É um dos ODS. Desenvolvimento sustentável. Olha aí, ó. Firma, vocês têm que me ajudar a ser magro. Parabéns, pronto, gente. Eu vou pedir. Você correu hoje? Hoje não. Hoje eu corri pra cá, né? Porque eu tinha reunião de 7 horas da manhã aqui na firma. Mas tudo bem. Mas, ó, legal. Acho que a gente já fez uma abertura bacana, falando um pouquinho sobre SD. A gente já começou a conectar com a qualidade, né? Contando do... Deming falava disso, o Crosby falava disso, o Drucker trazia muito isso. Então, a gente já começou a falar desse assunto, né? Mas eu acho que tem mais coisa pra gente conversar, só que antes tem uma mensagem de ouvinte aí, Monize. Vamos pra mensagem de ouvinte? Vamos. Vamos lá. Uma mensagem de ouvinte que não é áudio, né? Já vamos começar assim, já deixando claro que não vai ganhar, assim, stickers, né? Porque não é áudio, a gente tem um requisito muito claro aqui no QualiCast, que é um podcast de qualidade, então a gente cumpre requisitos aqui, né? Mas tem uma mensagem aqui muito legal que veio do YouTube, a gente não sabe quem é, né? Tem um monte de nickname por aí, mas é muito legal. Vamos lá. Escuto os podcasts no Spotify e no YouTube. Parabéns pela iniciativa. Hoje só aprende quem não quer. Vim de periferia, sem muitos recursos, veio minha oportunidade na qualidade e abracei. E graças a vocês venho crescendo. E a empresa que eu trabalho começou a investir no meu crescimento, no meu aprendizado. Só agradecimentos à iniciativa de vocês. Olha que muito legal, muito legal. Obrigado, viu? Muito feliz. Tá vendo, Ariana, que legal? A gente não espera, né, cara? Eu vim de periferia, eu também, viu? Vim de periferia e a gente conseguir fazer alguma coisa para ajudar alguém. Tá vendo? Deve ter uma ODS pra mim aí, hein, Ariana? Olha aí, ó. Tá ajudando.
Exato, com certeza. Eu pensei exatamente nisso. Porque a gente, de certa forma, esse trabalho, né, a gente está promovendo aí a consciência das pessoas com relação à qualidade, com relação ao meio ambiente. Então, com certeza está vinculado, vocês estão cumprindo aí a parte do papel na implantação dos critérios. E sabe que, Moniz, é um pedaço da sociedade, né? Sim. A gente sabe que, é claro, eu não vou mentir, eu não pensei em pessoas da periferia ouvindo a gente. Não era isso, a gente queria contribuir com pessoas em geral, mas muito legal quando vem esse caso, né, cara? Tem o caso dele que falou que veio da periferia, tem o caso de quem tá no Canadá e estava sozinho, não tinha como aprender, tem caso de que na minha empresa só eu que ouvia qualidade, agora tô mandando podcast com um monte de gente. Então é legal que a gente está conseguindo fazer isso. Do quarto ODS, né, que a gente está falando aqui, é educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, de certa forma, o QualiCast está levando esse conteúdo, né, falando sobre qualidade e promovendo aí, plantando a sementinha da qualidade nas pessoas, né? Mas eu acho muito legal e muito feliz esse seu comentário, Ariana, porque realmente a gente faz um trabalho para prover essa oportunidade, né? Para prover os recursos. Mas a gente tem que parabenizar, assim, a coragem, o ato, o protagonismo de abraçar isso, de ir lá e fazer, estudar, se dedicar, porque isso vem muito do indivíduo, né? É o que ele falou, hoje só aprende quem não quer. E ele quis. Então, assim, parabéns pra você, que a gente não sabe quem é a pessoa, mas parabéns pra você. E você ouvinte também, que tá ouvindo o QualiCast, que além de ouvir o QualiCast, vai buscar implantar isso daí na sua empresa. É muito legal. E provavelmente a empresa está investindo nele porque viu que ele estuda, né? Ele falou, a empresa está investindo em mim, no meu aprendizado. Aqui igual a gente aqui, gente. A gente não acende vela boa pra defunto ruim, não. Se o cara quer, a gente ajuda. Se o cara não quer, não, né? Eu vou ficar fazendo força. Isso é bem prático, assim. E, Mo, se alguém quiser mandar um áudio pra gente, ganhar os maravilhosos stickers e contar um pouco da sua história com o QualiCast, pra onde que ele manda? Manda pra 43 99822 0077. E é muito legal que esse comentário foi um comentário num dos links do YouTube, né? A gente trouxe do YouTube, ó, que legal. Antigamente a gente não colocava no YouTube podcast, agora já funcionou, tá lá. Rafa, você estava certo. Parabéns, vamos colocar lá. E é legal falar disso, que a gente tá falando do YouTube, a gente tá colocando os episódios pra trás lá também, então estamos vindo desde o episódio 1, 2, 3, tá tudo lá. Alguns dão vergonha, mas a gente coloca mesmo assim, né? Como a gente é bem sem vergonha, você pode ir lá ouvir. Muito bem. Vamos voltar para a discussão aqui, né? Mas antes de falar da discussão, vamos falar quem é que paga a conta, essa fortuna incalculável que a gente paga para a Ariana ser colunista do Blog da Qualidade. Esse é dinheirama que ela recebe para escrever os artigos pra gente. Quem é que paga? O QualiCast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito bem, Ariana. Nós estamos aqui para falar de ESG, né? E eu queria começar puxando esse tema. A gente já está há alguns minutos aqui na conversa. Por que tá todo mundo falando de ESG, hein, Ariana? Por que tá todo mundo falando disso? Na verdade, eu acredito que porque começou a mexer, principalmente, né, tem várias questões, mas assim, porque começou a mexer no bolso das empresas. Então, a partir do momento que as empresas passam a ter seu desempenho avaliado, não só pelos números financeiros, pelos relatórios, né, pelo desempenho ali que ela demonstra financeiramente, mas também com o seu comprometimento com relação a esses critérios de ESG, então isso passa a ser um fator determinante do crescimento dela, né? O investidor vai olhar e vai dizer, eu quero ver seu resultado financeiro, mas eu quero também ver como é que você está se comprometendo com essas práticas aqui. Então aquilo ali vai decidir, né, vai direcionar uma decisão de investimento ou não. Então começou a mexer no bolso, né, que eu acho que foi uma ótima estratégia, né, criar justamente esse vínculo do desempenho, né, passar a contemplar esses critérios de análise do desempenho. Começou a mexer no bolso, as empresas começaram a se mobilizar para realmente demonstrar que estavam trabalhando
em prol da implantação desses critérios. Além disso, tem essa questão que a gente comentou agora há pouco de estar tudo muito conectado. Então, a gente tem ali uma empresa que tem uma boa prática, né, que tem uma iniciativa bacana, rapidamente ela ganha a simpatia do consumidor de forma geral. Então, às vezes, potenciais clientes começam a consumir aquele produto e aquela empresa tem um crescimento bom. Da mesma forma, o contrário. Eu até escrevi um artigo falando lá no blog da qualidade, falando da estratégia de ESG que acabou em churrasco, né? Onde a gente fala ali de uma estratégia que foi feita sem considerar uma parte interessada pertinente que se sentiu afetada com aquela estratégia. E imediatamente aquela parte interessada pertinente começou a protestar em forma de churrasco, né? Começaram a realizar churrascos ali na porta das sedes, das fábricas, né? Das empresas onde estavam, que promoveram essa ação. E aí rapidamente aquilo ganhou ali o noticiário nacional e a empresa mídia, teve a sua imagem prejudicada. Ganhou uma mídia, né? Acaba Exato. Aparecendo. E assim, uma coisa que você trouxe, quando eu perguntei porque todo mundo falando disso, você trouxe um aspecto bem legal, porque mexeu no bolso. Acho que isso aí... E para aquele cara que tá ouvindo a gente, fala, Giz, mas como assim mexe no bolso, né? Funciona assim, você deu aquele dado lá que 83% dos clientes querem saber se a empresa, para ter lucro, tá ajudando ou piorando, né? Mas é outro jeito que você fez a pergunta, mas é isso. O cara, ele tá fazendo do jeito certo ou do jeito errado? É isso que ele quer saber. Fazendo do jeito certo, tá salvando, tá ajudando o planeta a continuar existindo. Então, show de bola. Né? Então, quando a gente fala disso, pode ficar meio longe, mas já tem esse dado aí. Mas hoje, as grandes empresas que são listadas em bolsa, o que acontece? Já existem fundos de investimento que colocam dinheiro só em empresas comprovadamente ESG. Sim. Né? Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que alguns fundos já compram ações dessas empresas, então as ações delas passam a valer mais, entendeu? Então, aí a gente já começa a ter uma movimentação nesse sentido. E isso está trazendo também uma distorção, que é legal falar, que são as empresas que fazem o famoso greenwash, que é o quê? Fingir que são ESG. Nossa. Né? Então para quê? Para estar nesse fundo. Então, por isso que eu gosto muito quando a que eu mais gosto é quando o cliente olha e ele identifica. Porque daí é você tomando a decisão na base daquilo que você está vendo e vivendo, né? Porque é mais difícil fingir um bom atendimento, né? É mais difícil fingir fazer a coisa certa na frente do cara, né? Um relatório aceita qualquer coisa para mandar para um fundo de investimento. Agora, você vê onde o cara descarta, você vê como ele trata a sociedade e as pessoas no entorno, você vê como que ele lida com a força de trabalho dele. É mais fácil, né? Você, enquanto cliente, tomar suas próprias decisões. E por uma última coisa que eu queria falar é o seguinte, por que tá todo mundo falando disso? Porque só tem um planeta, tá todo mundo aqui dentro, pô. Vamos pra onde? Exato. Estamos falando disso. O Elon Musk não colonizou Marte ainda, entendeu? Então, eu estamos aqui. Eu não tenho o que fazer. E outra coisa, essa questão que a gente viveu nos últimos anos, né, de pandemia, tudo isso deixou as pessoas mais sensíveis, né? As pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, com a sociedade. Então, tudo isso também despertou nas pessoas esse senso de responsabilidade, de cuidar do planeta, de cuidar da natureza, de incluir, né, de ter uma gestão ali transparente. Então, também contribuiu para que a ESG ficasse aí na pauta das empresas, né, e fosse a bola da vez da gestão empresarial, todo mundo falando sobre isso. Sim. Uma coisa que também quero falar aqui rapidinho é assim, né, eu costumo dizer, a Moniz sabe que eu escuto, ela sempre escuta isso aqui, né, se não for por uma boa causa, sim, que você queira fazer, mas Ariana, tô nem aí pro planeta, quero que se exploda, por mim que morram as baleias, os golfinhos, todos os animais marinhos, entendeu? Se o cara agora vai fazer um corte só desse pedaço, vai falar que o Gênesis tá dizendo que quer todos os animais. Cancelado. Mas assim, se o cara estiver pensando desse jeito, eu não tô nem aí pra sociedade, não quero saber de quem tá em situação de risco, não tô nem aí pra nada. Se ele pensar desse jeito, ainda assim o ESG faz sentido do ponto de vista econômico, porque é mais barato a gente ter um lugar onde a gente não seja assaltado, porque não tem pessoas em situação de risco. É mais barato a gente conseguir não ter problema climático, não ter problema de saúde por conta de poluição. É economicamente viável manter o planeta funcionando, entendeu? Então, se não é porque você quer
seguir uma boa causa, siga porque faz sentido do ponto de vista econômico, entendeu? Eu sempre coloco nessas duas perspectivas, né, amor? Sim, eu acho que tem duas questões aí, né? Primeiro que as partes interessadas, a sociedade, o cliente, que a gente fala muito nesse sentido, uma máxima que a gente tem que entender é que eles não são bobos. Eles veem, né? Então, o cliente vê, a sociedade vê o que realmente está acontecendo, embora se coloque o que quiser num relatório. E quando você fala assim, Jason, é a questão do ser sustentável. Que às vezes as pessoas confundem o sustentável com o verde apenas. Mas o sustentável é o que se sustenta ao longo do tempo. Que tem tudo a ver com governança, que foi outro podcast que a gente gravou aqui. Então, quando a gente fala do ESG ou qualquer coisa que esteja correlata a isso, a gente está se preocupando na empresa durar e continuar gerando valor. planeta que dure, porque se não tiver planeta também não tem empresa, entendeu? A gente tá falando de negócio no longo prazo, né, amor? Exato. E não precisa parar de fazer negócio. É esse que é o ponto. Mas quando a gente fala de ser sustentável, não é ser ambientalista, ecologista. Não é você levantar uma bandeira de sei lá do que. É você entender o seguinte, quanto mais você cuidar do que você tem hoje, mais você pode continuar gerando valor e renda no futuro. Então, assim, por isso que Ariana, eu gosto de falar disso, tirando um pouco o lado emocional, para as pessoas entenderem que é bom para todo mundo mesmo, sabe? Tivemos sim que mexer no bolso pra galera se espertar, porque o gestor, né, nós não temos conselho de administração todos compostos por Deming, Huran e Crosby, né, que olhavam no longo tempo, que olhavam no longo prazo, olhavam ao longo do tempo, né? A gente tem sempre pessoas preocupadas com o trimestre, né? Só que assim, quanto mais você pensar no longo prazo, mais trimestres você vai ter de resultado. Exatamente. Então a gente tem que olhar nessa perspectiva, né? Eu tô rindo aqui porque eu tô imaginando um conselho de administração que recebe a presença do Huran. Eu ia ter medo de participar desse conselho. Eu também, com certeza. Mas legal. Ô, puxa a próxima pergunta aí pra Ariana. Vamos lá. Salvar a gente. Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da ESG. A gente já tá falando sobre isso, né? Quais são as 3 dimensões do ESG? Bom, então a gente tem aí o tripé da sustentabilidade, né? Primeiro a questão dos fatores ambientais, né? O meio ambiente. Então nesse contexto do meio ambiente, a empresa deve verificar como é que está o relacionamento dela com esse ambiente, né? Com o ambiente onde ela atua. E tentar atuar de uma forma equilibrada. Então, ela vai ter que pensar assim, dentro do meu processo produtivo, quais são os impactos que eu estou gerando na natureza, como é que esses impactos podem ser minimizados, o que é que eu posso estar desenvolvendo aqui de ação para preservar a natureza. Né? Então, pode, por exemplo, verificar a questão do uso de recursos naturais, né? Consumo de energia, água, outros materiais, sempre levando em consideração o contexto, porque a gente sabe que tem empresas que têm um impacto ambiental maior, então as ações que ela vai desenvolver devem ser proporcionais ao impacto que ela está gerando. E tem empresas que não geram tanto impacto, né? Um impacto menor, considerando uma indústria, por exemplo, mas ainda assim existem ações que podem ser desenvolvidas, né? Existe uma consciência ambiental que precisa ser desenvolvida. E aí, dentro desse contexto, ela vai identificar quais são os impactos que são gerados, quais são os recursos naturais que eu estou utilizando e como eu posso estar minimizando isso, né? Ou transformando isso em valor, diminuindo esse impacto aí na natureza. Então, vendo a questão de gestão de resíduos, pensando também, por exemplo, na embalagem de produto, o que é que eu posso estar agregando aqui nessa embalagem para consumir menos recurso. Então, tudo isso são ações que a empresa precisa pensar. Por isso que não é um processo que tem começo, meio e fim, porque ela vai fazer inicialmente ali um diagnóstico do processo dela e identificar melhorias que serão implantadas ao longo do tempo. Isso a gente está falando do contexto ambiental. Quando a gente parte para o segundo item, né, desse tripé, que seria a questão social, aí a gente pode considerar o relacionamento da empresa com todas as partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas que influenciam ali o negócio? Clientes, colaboradores, fornecedores, a comunidade mais próxima, a sociedade de uma forma geral. Então, como é que a empresa está atuando com cada uma dessas partes interessadas? Ela está promovendo a inclusão, diversidade, ela tem políticas estabelecidas ali nas relações de trabalho.
como é que ela engaja essas pessoas, né, tendo parcerias, desenvolvendo parcerias ali com essas partes, como é que ela avalia a satisfação dos clientes, desempenho de fornecedores. Então eu olho para esse fator social e eu enxergo qualidade pura, né? É algo que a gente já está acostumado a fazer, né? Entender ali quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas e tá identificando como é que a empresa pode monitorar isso para desenvolver um trabalho que atenda a essas necessidades. E a gente vem para a parte de governança, que também é algo super importante, e a gente está falando aqui da questão de uma atuação transparente, né? Respeitando a questão da conduta, códigos de ética que tenham estabelecidos dentro da empresa, tem uma contabilidade transparente, políticas de remuneração, prevenção de práticas ilegais, anticorrupção, antissuborno. Então, tudo isso a gente tem na parte da governança, que seria a terceira letra desse tripé da sustentabilidade. Então, só isso a gente já consegue perceber que existe muito trabalho a ser feito, né? Tem muito pano para manga aí para as empresas explorarem e começarem a adequação desses critérios. Ariana, é muito legal você falar disso daqui. Eu vou entrar nessa conversa, porque a gente falou lá, né, do ESG, né? Ou até é legal falar que no Brasil também algumas pessoas tentaram usar o termo ASG, mas não pegou, né? Não pegou. Ambiental, social e governança. Mas quando a gente fala do ESG, a sigla em inglês, ou em português ESG, a gente você falou do ambiental, né? E sempre parece o seguinte, que a gente tem que pegar e construir uma mata nativa em volta da empresa, né? Talvez se a gente só parar de destruir, já é porque o que acontece? Tem muita gente que não cuida do que tem. Então talvez só o cuidado para você fazer poxa, mas como que eu faço isso no meu negócio? Poxa, política de coleta de lixo, você pode ter uma política de descarte, você pode ter uma como que é o nome reversa lá quando você coleta, Ariana? Carona solidária. Logística reversa. Política reversa, obrigado. Carona solidária. Carona solidária, né? Você pode ter um ciclo de vida do teu produto que você consiga coletar ele de volta. Você tem uma série de coisas que você poderia fazer. Você poderia ter quando você cria espaços para as pessoas exercitarem esse pensamento, as coisas começam a mudar. A mesma coisa no social, né? Não quer dizer que você tem que montar uma ONG, né? Sim. Ou que você tem que criar levantar uma bandeira de inclusão, mas se você parar de excluir, porque isso acontece naturalmente nas empresas, tem que ter um pensamento nessa linha, uma política, né? Sim. Uma vertente que falava muito disso era o FNQ, né? Isso. Que quando ele abordava bastante de minimizar o impacto que você gera na sociedade ou no ambiente. E maximizar o potencial que você tem. Por exemplo, quando a gente fala de social, eu brinquei aqui de separar, de excluir, né? Mas as pessoas não pensam nisso. Esse que é o fato, né? Acho que poucas pessoas acordam de manhã e falam, vou excluir o pessoal A ou o pessoal B. Mas assim, eles vou acabar com a sociedade. Ou com essas pessoas desse jeito ou daquele jeito. Mas a partir do momento que você começa a tratar todo mundo de maneira igual, que você começa a ter uma equidade de oportunidade para as pessoas começarem a tentar as coisas, que você começa a valorizar diferentes aspectos e culturas diferentes, você começa a investir no social também. Né? E por fim a governança, quando a gente fala de prática de governança, poxa, a Ariana trouxe um negócio super legais, prática anticorrupção, mas o que significa isso? Significa pagar os impostos corretamente, sabe, coisas mais básicas assim, entendeu? Políticas, né? Políticas de evitar quando a gente fala de suborno, sempre pensa em alguém em Brasília, mas estou falando de coisa aqui, de subornar o teu cliente, de aceitar suborno do seu fornecedor. Compras, né? Entendeu? Então, são coisas pequenas, né, Ariana, que parecem pequenas, mas que na somatória criam um resultado de sociedade diferente, né? Exato. Por isso que eu sempre falo assim, que vai muito do contexto da empresa. É indispensável a gente avaliar assim, qual o contexto, qual o porte da minha empresa, né? Como é que eu posso, dentro do que eu faço, dentro do meu tamanho, implantar esses critérios de uma forma realista e que traga resultados para o meu negócio. Porque tudo isso, além da questão financeira que a gente falou, que os investidores utilizam lá como critério de avaliação, vai gerar resultado para o negócio. Precisa gerar resultado para o negócio para poder fazer sentido.
né? Então, transformar isso em resultados. Então, quando eu, por exemplo, vou selecionar um novo fornecedor, definir ali um critério de seleção de um novo fornecedor, se eu me preocupo com como ele está cuidando ali da força de trabalho dele, né, e utilizo isso como um critério para a seleção, eu estou contribuindo com a adequação ao ESG dentro do meu negócio e dentro do negócio daquela empresa, né, porque vai gerar um efeito dominó. Então, é dentro do que você faz, dentro do seu porte, você começar a enxergar possibilidades e ações que podem ser implantadas. E eu acho até que isso já conecta até com a próxima pergunta, amor, porque a grande questão é essa, né? A Ariana é especialista em qualidade e trouxe ela para falar de qualidade apoiando o ESG, né? E até a pergunta a gente já começou a falar disso, mas acho que agora a gente poderia começar a evidenciar, Ariana, como que a qualidade ela ajuda as empresas a se adequarem ao ESG? Ou o olhar, né, do profissional. Como que o olhar do profissional da qualidade pode ser calibrado, né, para conseguir identificar isso e trabalhar nessa vertente do ESG? Isso, eu particularmente, né, sou até suspeita para falar, eu não vejo como deixar a qualidade fora disso. Não existe assim a caixinha da qualidade e a caixinha do ESG dentro da empresa. Tudo infelizmente. Tem que trabalhar em conjunto, porque não tem como separar a qualidade, esse é o princípio de tudo. Até Monize falou também no começo que é um processo, e é exatamente isso, não vai ser tipo, eu quero implantar, quero me adequar ali aos critérios de ESG, então em um ano eu vou estar perfeita e a minha empresa vai ser bem avaliada, não é assim que funciona. Então é um processo, né, uma melhoria contínua, que é o que a qualidade prega. A gente vai ter que analisar a situação da empresa e começar a desenvolver ações e depois a gente vai ver que pode fazer um pouco mais, que o que fez não está dando um resultado legal e precisa ser ajustado. Então isso é qualidade, né? Então por isso que não tem como separar. E como eu falei também no início, né, a própria ISO 9001, que é a norma que trata ali o sistema de gestão da qualidade, ela já tem uma margem enorme para a gente trazer o ESG para dentro da qualidade, que é justamente essa questão do contexto da organização, onde a gente avalia questões internas e externas, a questão das partes interessadas. Então, tudo isso que a gente falou até agora casa perfeitamente dentro desses requisitos que a gente falou. Então, sendo um processo e não tendo como separar a qualidade disso tudo, a gente pode escolher alguma ferramenta da qualidade, algum método que já existe para poder fazer essa adequação. A título de didática, né, para ficar mais claro aí para o nosso ouvinte, eu estou trazendo aqui um exemplo do PDCA, né, que é muito conhecido e é uma forma que a empresa pode utilizar essa metodologia para estar fazendo essa análise, desenvolvendo ações que vão levá-la a uma adequação a esses critérios de ESG. Então, o PDCA a gente tem ali as 4 fases, né? Planejar, executar, verificar o que foi feito e o último que seria padronizar ou fazer os ajustes necessários. E dentro de cada uma dessas fases, as empresas podem estar desenvolvendo ações para adequação desses critérios. Então, o planejamento, por exemplo, a gente poderia... inicialmente a empresa poderia definir quem são as pessoas que vão estar à frente desse trabalho, né? Então é importante definir ali um comitê de pessoas multifuncional, pessoas que tenham visões diferentes, né, de setores diferentes para que possam contribuir verdadeiramente com esse trabalho, capacitar essas pessoas, porque as pessoas precisam entender do que a gente está falando, quais são os critérios, como é que elas podem contribuir, e aí capacitando essas pessoas em realizar um diagnóstico da gestão. Então, como é que a gente trabalha, o que é que a gente faz hoje, quais são os impactos que a gente gera, o que é que pode ser melhorado. Então, ali a gente já vai ter um raio-x da empresa. E aí, com base nesse diagnóstico, transformar isso em um plano de ação, né? Um plano de implementação ou um plano de adequação, já que não vai ter fim, vai ser uma coisa que vai exigir uma melhoria contínua. Então, só na primeira fase do PDCA, que seria o planejamento, a gente já tem ali uma série de ações que a empresa pode desenvolver para ter em mãos, digamos assim, um plano de adequação, que é que ela pode estar desenvolvendo para estar mais coerente com esses critérios. Então, essa seria a primeira fase, né? E aí parte para a segunda fase, que seria a execução, transformar esse plano em realidade. E a gente sabe que a execução geralmente tem às vezes as empresas encontram algumas dificuldades, né? É importante que ela esteja atenta ali à questão das prioridades. Então, pode ser que no levantamento inicial a empresa identifique muitas práticas que podem ser desenvolvidas. Mas por onde que a gente vai começar? Então, identifica ali quais são as prioridades, aquilo que tem um risco maior para o negócio,
aí a gente está falando de qualidade, né? Já a gestão de risco novo, já entra, né? Um pouco aí. De novo, e analisa ali quais são os riscos existentes, prioriza, né, pode usar uma outra ferramenta aí de priorização, matriz Guth, por exemplo, para definir o que é que vai ser implantado inicialmente, e aí faz essa implantação, envolve ali a equipe, motiva as pessoas, né, para poder aquela execução realmente sair de acordo com o que foi planejado, e a gente vai ter aí uma segunda fase implantada. E aí a gente vem para a terceira fase do PDCA, que seria justamente o acompanhamento, né? O que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado? Não, alguma coisa que não deu certo. O que é que pode ser ajustado? Então faz os ajustes necessários, né? Acompanha ali efetivamente a execução e, por último, verifica se o que foi implantado realmente trouxe o resultado desejado para a empresa, padroniza, se não, volta para a primeira fase ali do PDCA. Então, só a título de explicação mesmo, né, a gente está colocando aqui o método PDCA como uma possibilidade, mas a qualidade tem diversas outras formas que a empresa pode estar utilizando para poder fazer essa adequação a esses critérios de ESG. Então, é por isso que eu falei que não tem como separar. E até uma coisa legal que você está falando, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente linkou ali o ambiental, o social e a governança. Quando você fala de mentalidade de risco ou gestão de risco, se você tiver um plano ambiental, a sua empresa vai ser impactada economicamente, financeiramente. Né? Então, se você faz uma gestão de risco, você já acerta os três, ou se você tem um problema, vamos pegar um caso de assédio que saia na mídia, a sua empresa vai ser impactada diretamente, além do processo trabalhista, entendeu? Você vai ser impactado na imagem, né? O que afeta a sua governança, por exemplo. Então não tem como, falando só de gestão e mentalidade de risco, a gente já tem uma conexão direta com o ESG, né? Sem dizer que a gente tem coisas como a gente tem normas que atendem as três letrinhas. Né, a gente tem normas que atendem o ambiental, como a 14.001, só para citar uma delas, né? A Moniz está fazendo uma listinha até aqui. A gente tem normas que afetam o social, né? Só para falar da força de trabalho, por exemplo. A gente tem normas que a 45.001, por exemplo, né? Que é de saúde e segurança, né? Que afetam direto ali. As normas que afetam a governança. Pô, tem a 37.001, que é anti-suborno. Tem a 37.000, que é a norma de governança, né? Então a gente tem uma série de normas que apoiam obter, manter e adequar o negócio a uma visão de ESG. Então não dá para dissociar mesmo, né, Ariana? Não tem como a gente falar assim, não, qualidade é uma coisa, ESG é outra. Não dá para separar. É um sistema de gestão, né? Isso! O ESG, ele vai compor o sistema de gestão, assim como compor a cultura que existe ali dentro daquela empresa. Isso, ele vai ajudar a empresa a criar políticas e processos. Porque, veja, tudo começa nas políticas, a gente tá falando de qualidade de novo. Condutas. Né? Você começa lá em cima nas políticas que vão delimitar quais são as condutas esperadas para o cumprimento das políticas, que podem ser desdobrados em processos, procedimentos, POPs, entendeu? Que pode ser em projetos que vão entregar aquilo que o teu negócio quer fazer, né? Exatamente, que vão ajudar a empresa a ser sustentável. É isso aí, ao longo do tempo, se manter perene, sustentável, dando lucro, né? E a visão, quando a gente traz de governança, eu gosto muito da letrinha G, que entrou no lugar do financeiro, porque governança também é financeiro, que sem a grana ninguém vai fazer nada, gente. Eu bato muito nisso. Para mim, o ESG começa no G, porque é uma decisão de governança, inclusive. O ESG deveria ser GES, entendeu? Porque porque o cara tem que decidir, não, nós vamos buscar isso, entendeu? Eu brinco assim, não importa a ordem, mas começa na governança e daí ele vai trazer o aspecto ambiental junto, ele vai começar a mudar a mentalidade da governança para mudar a mentalidade da gestão, para mudar a mentalidade das pessoas do negócio. Então existe um caminho a ser trilhado, né? Isso não pode ser de baixo para cima, isso tem que ser de cima para baixo. Então tem que ser os dois, né? Os dois. Como que o Rogério falava, tem que ser chuveiro e bidê, né? Você tem que vir lavando de cima para baixo, de baixo para cima. Mas né? Começa no chuveiro. Não tem jeito. Tem que startar ali. Mas eu acho que essa conexão vai ficando muito mais clara, né? Acho que tem uma série de normas. Tem a de 26.000, que é a de responsabilidade social. Tem a 31.000, que é de gestão de riscos. Então, só de norma, tem uma pancada. E assim, até para ampliar um pouco mais, né? Porque a gente fala da qualidade, vincula muito a norma, né?
E a gente entende aqui qualidade como virtude, né? Isso. E qualidade também trabalha muito a cultura. Se a empresa se propôs, né, a se adequar ao ESG, o sistema de gestão tem que apoiar isso. Isso. Então, a qualidade ela tem que trabalhar para, inclusive, a qualidade, né, no dia a dia, nas operações, estejam também incorporadas com esse outro ingrediente que está compondo uma coisa só, que é o sistema de gestão. O sistema de gestão é uma coisa só. Isso é bem importante. O ESG, a ISO 9001, vai tudo ajudar o sistema de gestão, que é uma coisa só, a entregar o resultado que tem que entregar, que é a visão da empresa, as metas, os resultados de processo, os satisfação valores do cliente, os valores. É isso aí. E não dá para separar, né? Eu vou criar um time de ESG separado. Não tem como. Você tem que estar conectado com o negócio, né? É exatamente isso que eu ia falar. Tem gente que diz assim, agora eu preciso implantar LGPD. Então, é tudo separado ali. Uma caixinha da LGPD, depois uma caixinha do ESG, outra caixinha da qualidade. Não existe. Não existe, é tudo junto. Inclusive, a LGPD, se a gente for analisar, está dentro do ESG. Quando a gente fala ali da parte social, da identificação das necessidades e expectativas das partes interessadas, quando a gente fala de dados pessoais, né, de clientes, a gente está tratando ali no S do ESG. Então, está tudo conectado. E a gente está tratando também do sistema de gestão, porque a gente está falando de uma norma, de uma lei que tem que ser cumprida, a gente está falando de uma parte interessada que tem que ser atendida, a gente está falando de um processo que tem que ser cuidado. Então, não tem como separar as coisas, né? É muito legal quando a gente fala desse jeito. Exato. Vamos falar um pouquinho, acho que é bom citar, Ariane, não sei se você queria falar, a gente tem um e-book, você tem um e-book falando de ESG, não tem? Tem sim. Inclusive, assim, toda essa pauta que a gente está desenhando aqui está tudo detalhado lá no e-book. Então, inclusive, tem fontes de pesquisas, né, que apontam ali como é que as pessoas estão enxergando essa questão do ESG, como é que está o Brasil com relação a isso. A gente falou no início da Agenda 2030, né, do cumprimento lá dos 17 ODS. Então, a nossa situação aqui no Brasil não é muito animadora. De acordo com pesquisas, que eu tenho todas as fontes lá no e-book, dizem que o Brasil, se continuar do jeito que está, a gente vai ter atendido até 2030 apenas o ODS número 7, que trata da questão da energia limpa. Então, todos os outros, são 17 ao todo, então todos os outros não estarão atendidos plenamente até 2030, que é o prazo que foi estabelecido. Então, a gente tem muitas referências lá, informações interessantes, inclusive exemplos de práticas que podem ser implantadas dentro da empresa, a título de inspiração, porque eu entendo também que empresas maiores, elas podem ter uma facilidade, porque às vezes tem pessoas ali disponíveis, né, com uma competência específica na parte ambiental, que podem contribuir com a implantação, com a adequação. E as empresas menores, às vezes, ficam pensando, como é que eu vou atender tudo isso? Né? Eu trabalho com consultoria, então o meu público são pequenas e médias empresas. E, às vezes, eu me deparo ali com empresários achando que isso é coisa de empresa grande. Né? E, na verdade, não é. É para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de gestão, a gente consegue aplicar de acordo com o contexto da organização. E aí, no e-book, eu trago uma série de práticas para inspirar pequenos negócios e médios negócios, como é que eles podem começar esse processo aí de adequação. Muito legal. Eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link na descrição aqui do e-book, tá? Na descrição do podcast. Se você está ouvindo no Spotify, vai lá na descrição que você vai ter o link lá, ou no YouTube a gente vai ter o link também. E é muito legal falar disso. Eu acho que a gente podia, né, pra gente não se alongar demais, Ariane, ficar dentro do tempo. Uma última pergunta pra você responder rápida pra gente aqui. Só para colocar assim, quais são os principais desafios que você acha que as empresas estão enfrentando? E pode pegar esse público de pequenas e médias aí, pra gente trazer essa visão, pra gente, alguns toques rápidos de principais desafios. E quem querer saber mais, vai procurar no nosso e-book daí, beleza? Beleza. Então, eu acho que o primeiro desafio é justamente um entendimento de que isso não é uma modinha, que é um assunto que veio para ficar, que as empresas precisam se adequar, né? Entender que isso não vai passar, que a gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar das pessoas. Então, a partir do momento que a gente assume isso, entende isso, a gente começa a se preocupar em como trazer para dentro do negócio. Também a partir do momento que entende, surge um outro desafio, que é, não tenho dinheiro para investir, não tenho recurso disponível e não tenho conhecimento. O nosso ouvinte que falou aí, né, que mandou a mensagem, que a Monize leu, ele falou que só não aprende quem não quer.
Então, o que tem de material disponível, o que tem de informação sobre esse assunto na internet, que você pode pesquisar, estudar, o e-book mesmo vai estar ali compilando tudo que a gente conversou aqui. Então, não existe mais essa desculpa, eu não conheço, né? Então, não tenho como investir nisso, não tenho como contratar uma consultoria específica para isso. Utilize os recursos que você tem e faz o seu melhor. Isso é qualidade. Pega ali o seu recurso, né? Você olha para a sua empresa, o que é que eu tenho? É isso aqui. Então, com isso que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Vou buscar informação, vou capacitar a minha equipe e vou fazer uma implantação. Então, esse também é um ponto. Para as empresas que já estão à frente, a gente tem a questão da avaliação do desempenho, né? Isso é uma unanimidade. Muitas empresas que já estão ali no processo de adequação, elas citam que tem uma certa dificuldade em ter padrões para avaliar o desempenho e de forma que elas possam se comparar com outras e saber se estão bem ou não estão, né? A Monize falou ali da FNQ, eu comecei a qualidade trabalhando com a FNQ. E lá tinha, na parte dos resultados, a FNQ definia em alguns momentos quais indicadores deveriam ser apresentados. E para cada indicador que a empresa deveria apresentar, ela teria que avaliar se aquele indicador era relevante, qual era o nível atual, que é como a empresa estava com relação ao seu referencial comparativo e a tendência, né, de acordo ali com a polaridade do indicador. E aí, justamente essa padronização, muitas empresas falam que ainda não existe. E aí fica muito a critério da empresa apresentar determinados números. E isso pode gerar, assim, uma certa... mascarar alguns resultados. A empresa pode apresentar aqueles resultados que são convenientes, que não vão prejudicar a sua imagem. E às vezes aquele resultado também não está nem atualizado em tempo real. Então é um resultado, assim, de uma prática que já não está, já aconteceu uma outra coisa e aquilo não foi atualizado. Então, ainda existe essa dificuldade com relação à avaliação do desempenho. No e-book, eu trago uma série de relatórios que estão sendo utilizados aí a nível mundial, que trazem alguns números e as empresas estão utilizando esses padrões, né, para poder fazer essa comparação e analisar como é que ela está com relação ao ambiente externo, né, com relação às empresas que também estão nesse mesmo processo. Então, quem está com essa dificuldade aí de medição de desempenho pode estar consultando o e-book, que lá tem uma série de relatórios com links, com informações que podem ser utilizadas. Muito legal. Ariana, eu acho que o nosso ouvinte que veio até aqui, provavelmente o cara da qualidade, que estava pensando, o que eu tenho a ver com isso, né? Pô, o que eu tenho a ver com esse trem aí? Pô, mais uma coisa pra eu cuidar na firma. Vem muito isso, né? Tipo, não tem a ver comigo, não chega esse projeto aqui. Como é que coloca aí aquela música do Chico Buarque? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Não tem como. Não tem como, esse cálice é seu. Então, assim... Pode tomar. Muito legal. Mas, Ariana, eu queria agradecer. Vamos pro resumo primeiro, depois eu queria dizer que muito legal poder falar desse tema com você e conversar com você um pouquinho mais pessoalmente, né, Ariana? A gente conhece tão pouco, a gente só se conhece de oi, tchau, tudo bem? Como é que tá? De mensagens trocadas, é bom poder falar contigo. Ainda não foi na praia, mas será um dia. Entendeu? Então, muito legal poder encontrar você aqui. Mo, faz o resumo pra gente, vamos ver do que a gente falou hoje nesse podcast. Vamos lá, nesse episódio a gente começou dizendo sobre como surgiu essa história de ESG. Depois a gente falou por que tá todo mundo falando sobre isso. Passamos ali pelas 3 dimensões do ESG, o ambiental, social e governança. Falamos também sobre como a qualidade pode ajudar na adequação ao ESG. Falamos do PDCA, falamos de algumas normas que podem apoiar isso. Falamos também sobre cultura organizacional. Falamos também que tem um e-book que está explanando muito mais esse assunto, que foi escrito inclusive pela Ariana e que vai estar disponível aqui na descrição desse podcast. E finalizamos falando sobre quais os principais desafios que as empresas têm enfrentado. Que, primeiro, que não é só para grandes empresas, né? Pequenas e médias aí é um trabalho que a Ariana tem puxado muito bem. A gente falou bastante do não tenho investimento ou recurso para aplicar nisso, para desenvolver isso dentro da minha empresa. E aí, por essa você não esperava, mas a Ariana falou assim, vai estudar porque tem muito recurso aí na internet, inclusive esse podcast, parabéns para você que está ouvindo até aqui. E que existe uma dificuldade na avaliação do desempenho, porém a gente tem no e-book que foi escrito pela Ariana algumas referências e padrões internacionais que você pode usar aí na sua empresa também.
Muito legal, muito legal. Queria agradecer, Moniz, obrigado pelo resumo, pelo podcast. Quero agradecer o nosso ouvinte que veio até aqui ouvindo a gente, né? Entrou nessa e falou assim, o que tem a ver comigo? E veio até o final ouvindo o QualiCast. E é importante falar para o nosso ouvinte que, além da consultoria da Ariana, né? E além desse podcast, conteúdo e todos os conteúdos que tem na internet, você também pode contar com tecnologia para fazer a implantação, que inclusive a gente tem tecnologia para pequenas, para médias e grandes empresas proporcionalmente, né? Exatamente. Então, compre o QualiX. É isso aí, fim. É isso, só isso. A mensagem é essa, compre o QualiX, que lá você consegue tecnologia para te ajudar a tratar tudo que você precisa tratar com a qualidade, do jeito certo, inclusive para se adequar ao ESG. Fortalecendo o seu sistema de gestão. Único de gestão. É isso aí, isso aí. Quero dizer também que, antes de eu agradecer a Ariana, que é a nossa convidada especial, quero dizer que você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que escuta no navegador ainda. Tem. E tem também no YouTube, para você que quer ouvir, assistir lá e ver a minha cara feia, você pode ir lá, porque você quer ter esse desprazer. Isso é um problema seu, eu não consigo tratar esse problema na parte interessada. Esse problema, ou a cara bonita das meninas ou a minha cara feia, você pode ver. Vai estar lá no YouTube, a gente tem até a gravação lá. Quiser mandar um e-mail pra gente, é contato@qualicast.com.br ou entrar no qualicast.com.br e mandar alguma mensagem por lá. É possível também, Moniz, mandar um áudio pra gente e participar do QualiCast em que número? 43 998 22 0077. Muito legal. E eu queria agora dizer que você pode me seguir nas minhas redes sociais, @JasonAB, @MonizCarla, o nome é artístico e real da Moniz, então assim, é os dois nomes. E agora eu quero aproveitar para agradecer você, Ariana, por participar com a gente aqui. Foi muito legal ter você com a gente e é um relacionamento que a gente tá há um ano e pouco, né, que você escrevendo pro blog, a gente se topou nas internets da vida, né, e é muito legal ter você por perto aqui da gente. Obrigado, fala a sua rede social aí e espero que você tenha gostado de participar. Joia. Então, eu tô no Instagram, no @ArianaComQualidade, e lá eu trago essa abordagem da qualidade de uma forma mais simples, mais aplicável à realidade das pequenas e médias empresas. Também tô no YouTube, recentemente fiz o meu canal no YouTube, então também Ariana com Qualidade, e no LinkedIn também, tudo Ariana com Qualidade. Então você pode encontrar conteúdo gratuito, praticamente todos os dias eu tô criando alguma coisa, compartilhando dúvidas de seguidores. Para mim é um prazer contribuir, ajudar. Adoro quando os seguidores mandam dúvidas e eu transformo em conteúdo, porque termina enriquecendo ali o que eu já venho trabalhando, né? E uma dúvida de um serve muitas vezes para esclarecer ali a dúvida de vários. Então vocês me encontram principalmente no Instagram, @ArianaComQualidade. Olha aí, muito legal. E a internet proporciona a gente coisas como LinkedIn. Porque o seu sotaque é maravilhoso. Assim como ela deve olhar e falar assim, eles falam porta, sabe? Então assim... Escuta no YouTube, né, pra ver o sotaque, né? Eu acho isso maravilhoso, porque, cara, a gente escuta vários sotaques, né? A gente gravou com gente do Rio, então isso é muito legal. E é importante procurar a Ariana com Y, é isso, é isso né, aí, Ariana? Né? Ariana com Y, muito isso, bom, mano. Exato, Ariana com Y. Eu amei participar, como eu falei no início, vocês foram referência para mim no início da carreira, continuam sendo hoje, por conta da forma leve, como vocês tratam a qualidade, a forma simples. Então, eu vim da informática e eu vim de um perfil muito técnico. E eu me deparei no início com essa qualidade muito quadrada, muito técnica. E eu nunca tive muita dificuldade em transformar isso em algo que as pessoas pudessem entender, né? Em mudar a minha linguagem, em colocar a qualidade de uma forma mais simples e que trouxesse resultados para a empresa. E eu sempre encontrei em vocês isso, né? Então, sempre serviu de inspiração para mim, nos meus clientes, nas minhas consultorias. E eu falo com muita sinceridade, que eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui gravando um podcast junto com vocês. Então, para vocês pode ser algo simples, né? Já gravaram mais de 100 episódios, eu estou sempre acompanhando ali os episódios, mas para mim é algo realmente assim que marcou, né, a minha carreira, essa trajetória toda, que não é muito longa, mas que me deixou muito feliz por esse momento. Eu estava super nervosa, ansiosa por esse momento. Então, muito obrigada pela oportunidade, tanto de escrever no blog, quanto de estar aqui hoje conversando com vocês, trocando experiências e aprendendo muito, porque vocês sempre são fontes de aprendizado para mim. Obrigado, Ariana. Fica até emocionada, Ariana. Obrigado, querida. Constrangida e emocionada. Pois exatamente. Porque ninguém gosta da gente mesmo, né? Quando a gente encontra alguém, brincadeira, né?
Não, mas a gente fica feliz, Super né? feliz, super feliz, cara. E gravar com a gente, assim, a gente procura pessoas do mundo real para gravar também, né? Você é um profissional super competente. Eu leio seus artigos, eu acompanho o que você tem falado. Super coerente, competente, focado nas pequenas e médias, a gente não pode esquecer que são 98% das empresas do Brasil, né? Então, assim, é um pessoal que precisa muito desse conteúdo que a gente faz. Tá cumprindo a parte dela no ODS. Exatamente, né? Exatamente. Então, mais uma vez agradecer, dizer que você pode estar sempre por aqui, sempre está convidada para fazer mais coisas com a gente. É muito legal poder fazer coisas juntos. Quero aproveitar de novo para agradecer o ouvinte que veio até aqui, a Moniz por estar aqui, o Recruta por estar gravando com a gente. Essa nossa estrutura aqui, é rock and roll mesmo, porque dá muito trabalho para fazer. A gente chega mais cedo, a gente sai mais tarde, mas é um prazer enorme poder fazer. Para finalizar, vou finalizar com uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui, que é uma frase do Jack Welch que diz assim: quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo. Então, continue mudando, né, gente? Forte abraço, valeu! Até mais! Obrigada, tchau, até mais. Tchau! Tchau!